Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais fundamentais das Escrituras, a aliança de Deus com Noé. Pensa só, um mundo totalmente novo, limpo pelas águas, onde a humanidade ganha uma segunda chance. Vamos juntos entender a promessa, a responsabilidade e também o drama humano que marcam esse recomeço. E olha só, essas são as primeiríssimas palavras de Deus nesse mundo novinho em folha. O mais incrível é que não são palavras de julgamento, de forma alguma. São palavras de bênção. É, na verdade, uma repetição daquele mandato original dado a Adão, mas agora num contexto completamente diferente, estabelecendo um tom de renovação e de muita esperança para toda a humanidade que viria de Noé e sua família. Então, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o cenário do mundo logo depois do dilúvio. Depois, vamos explorar as novas regras para a humanidade e analisar a promessa incrível que o arco-íris simboliza. Aí a gente vai ver como a fraqueza humana aparece de novo bem rápido e, por fim, vamos tirar as lições mais importantes dessa aliança. Então vamos lá, o cenário é de tirar o fôlego. As águas do dilúvio finalmente baixaram. Noé, a família dele, todos os animais, eles saem da arca e pisam em terra firme, uma terra limpa. É literalmente um recomeço para toda a criação, um momento de silêncio, de potencial e o início de uma nova forma de relacionamento entre Deus e o mundo. E é aquela coisa, né? Com um novo começo, vem também novas regras, novas diretrizes. Deus não só abençoa, mas ele também estabelece as bases de uma nova ordem, tanto social quanto moral. Ele define responsabilidades bem claras para a humanidade, que vão ser os pilares dessa nova era. Deus estabelece o que a gente pode chamar de 4 pilares para essa nova ordem. Primeiro, o domínio humano sobre a criação é reforçado, mas agora com um detalhe. Os animais passam a temer os humanos. Uma mudança e tanto na dinâmica. Segundo, é dada a permissão para comer carne. Terceiro, uma proibição bem séria sobre consumir sangue, porque o sangue representa a vida. E, o mais importante, o quarto pilar, a santidade da vida humana. E essa citação aqui, nossa, ela é a base de tudo. O valor da vida humana não é algo que a gente inventa, sabe? A raiz disso está no fato de que fomos criados à imagem de Deus. Esse princípio é o fundamento da justiça e da ordem na nova sociedade, colocando um valor que é supremo em cada vida humana. E agora a gente chega no coração do capítulo. Depois de colocar as responsabilidades, Deus faz algo extraordinário, uma promessa formal, incondicional. Ele estabelece uma aliança, um pacto, não só com Noé, mas com toda a criação. Isso é enorme. Mas, peraí, o que significa exatamente concerto ou aliança nesse contexto? É super importante a gente entender isso. Não é um acordo simples, pensa num pacto super solene, quase um contrato com firma reconhecida. Só que tem uma diferença. E que diferença? Ele é 100% iniciado por Deus. Não depende do nosso comportamento para ser válido, é pura graça. E a promessa é direta, clara como a luz do dia. Deus se compromete a nunca mais usar um dilúvio global para acabar com toda a vida. Isso dá uma segurança fundamental para a criação, uma garantia de que, não importa a maldade humana, a existência do mundo está segura pela palavra dele. Toda grande aliança precisa de um sinal, né? Um lembrete que a gente pode ver. E aqui o sinal é o arco-íris. Uma coisa que já era um fenômeno natural é transformada num símbolo poderosíssimo da fidelidade de Deus. Cada vez que um arco-íris aparece depois da chuva, ele vira um lembrete físico daquela promessa divina. E tem um detalhe aqui que é simplesmente fascinante, que mostra o tamanho desse compromisso. O texto diz que, quando Deus viu o arco, ele vai se lembrar da aliança. Claro que Deus não se esquece das coisas, mas essa linguagem poética mostra o quão séria é essa promessa. O arco funciona como um lembrete para a humanidade e, de forma simbólica, para o próprio Deus. Só que, mesmo com um mundo limpinho e uma promessa divina no céu, a história dá uma virada e vai para um lado bem sombrio. A fragilidade humana, mesmo a que causou o dilúvio, não foi embora, e isso aparece bem ali, dentro da família de Noé, o herói da história. Acontece tudo muito rápido e é bem trágico. Noé, aquele homem justo, planta uma vinha, bebe o vinho, se embriaga e fica ali, exposto na sua tenda. O filho dele, Cã, vê a cena e, em vez de proteger o pai, ele expõe a vergonha dele para os irmãos. Já Sem e Jafé agem com violência, cobrem o pai sem nem olhar para a nudez dele.
E essa comparação deixa o contraste moral claríssimo. De um lado, a gente tem a ação de Cã, marcada pelo desrespeito, por expor a falha do pai. Do outro, a ação de Sem e Jafé é um ato de honra, de reverência, de proteção da dignidade da família. Eles cobrem a vergonha em vez de se aproveitar dela. E as consequências disso? Bem, quando Noé acorda e entende o que aconteceu, as palavras dele têm um peso que atravessa gerações. Canaã, o filho de Cã, é amaldiçoado. Já Sem e Jafé são abençoados pela honra que demonstraram. Essa passagem mostra que atos de reverência ou desrespeito nunca são pequenos. Eles carregam um impacto profundo que pode ecoar por muito tempo. Ok, depois de tudo isso, o que a gente leva para a vida? Ao final dessa análise, dá para extrair algumas verdades espirituais muito fortes que ligam a promessa, a responsabilidade e a falha humana que a gente viu nesse capítulo. As lições principais são bem claras. Primeiro, a fidelidade de Deus, que fica explícita na sua aliança incondicional. Segundo, a nossa responsabilidade de honrar a Deus e uns aos outros, principalmente na família. Terceiro, a necessidade de reverência, porque a falta dela traz consequências sérias. E por último, a realidade de que a fraqueza humana continua, mostrando que um ambiente novo não resolve o problema do coração. E para fechar, fica uma reflexão. Se o arco-íris é esse lembrete divino de fidelidade e de graça, quais são os nossos arco-íris? Quais são os sinais, as práticas que nos lembram dos nossos próprios compromissos, do nosso dever de honrar e da reverência que devemos ter uns com os outros, mesmo quando a gente se depara com a falha e com a fraqueza? É uma pergunta que ecoa desde a tenda de Noé até os nossos dias.